Já que vai me pedir contas, muitas contas, então eu não quero, né? Como a gente não quer? Quem não quer saúde? Quem não quer inteligência? Quem não quer um trabalho produtivo, né? E assim, tantas bênçãos que nos chegam em cada dia de nossas vidas. Não dá para desistir delas. Só que tem um detalhe, né? Assim, a gente brinca muito, né? Mas é a mais pura verdade. Nós não viemos ao mundo a passeio. A gente veio ao mundo e com uma finalidade muito útil, que é puro e simplesmente o nosso progresso. Ninguém veio aqui tirar férias, né? Férias é muito bom e é merecido quando a gente trabalha e tudo, mas eu estou falando do ponto de vista espiritual. Nós estamos aqui na terra e não viemos a passeio, nada de brincadeira. Por isso, Jesus, em uma dos suas inúmeros ensinamentos, ele citou essa frase: a quem muito foi dado, muito será pedido. É uma ameaça? Será que é uma ameaça? Gente, eu estou brincando com vocês para vocês refletirem, né? Porque primeiro eu perguntei, então eu quero desistir. Desistir não dá. Então, dá para a gente encarar essa fala de Jesus como se fosse uma ameaça? Um chamado à reflexão, né? Pois bem, então vamos procurar entender melhor, porque, como se diz, não é ameaça não, não é. Bom, então, na verdade, com isso daí, Jesus procurou estabelecer o princípio da responsabilidade proporcional ao conhecimento e aos recursos que nos são conferidos. Ou seja, quanto mais bênçãos, igual saúde, inteligência, condições de vida razoáveis, né? A gente tem ali o alimento, a gente tem a moradia, a gente tem o medicamento, tem várias coisas que a gente conquistou, graças a Deus. São bênçãos, são. Conhecimento, a gente tem hoje, quem quiser estudar, ele estuda, não estuda, gente? Bem diferente de tempos aí atrás, mas hoje, quem quiser aprimorar-se nos estudos, tranquilamente ele o fará. Isso é uma bênção? É. Beleza. Então o que Jesus está dizendo aí é que quanto mais eu alcanço dessas bênçãos, maior a minha responsabilidade, maior a responsabilidade das escolhas das minhas ações. E a gente vai entender por quê. Esse ensinamento, quando Jesus falou isso aí, na verdade, ele estava citando um pequeno ensinamento, uma pequena parábola, que era, digamos, a forma predileta de Jesus de ensinar. Ou seja, pequenas histórias, pequenas citações do cotidiano que trazia um ensinamento muito grande. Então, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando ele diz assim: o servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Gente, vamos parar aqui para depois a gente ir para o resto, certo? O servo que souber da vontade do seu amo. Quem que é o amo, o Senhor, na fala de Jesus? Deus, né? Que é digamos, o Criador do universo, né? Então, o servo, somos quaisquer uns de nós, filhos, né, do seu amor. E a gente, sabendo da vontade dele, e se a gente não faz essa vontade, ele está dizendo, né, será rudemente castigado. Mas aquele que tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será aquele que não tenha sabido, ou seja, aquela pessoa ignorante, que não sabe ainda sobre as leis divinas, o que Deus espera de nós. Ele está dizendo que quando a pessoa não sabe, ela tem uma culpa menor, uma responsabilidade menor.
E aí ele continua: muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele que quem mais coisas se haja, a quem mais coisas se haja confiado. Gente, parece meio embolado, né? Mas não é não. É só porque a gente não está habituado, né, a conversar nesse tom, e a gente vai então procurar entender um pouquinho melhor isso daí. Por quê? O que Jesus queria dizer simplesmente o seguinte: o servo, quando ele é esclarecido, quando ele tem conhecimento, ele sabe o que o Senhor queria e não fez. Ou seja, já vamos colocar em termos práticos, né? Nós que estamos já há algum tempo ligados a uma ou outra religião, que estamos procurando aprender do Evangelho de Jesus, a gente sabe o que Deus espera de nós? Sim ou não? O tempo inteiro, a gente sabe sim, né? E a gente sabe e não faz o que Ele espera de nós. Agora, o servo ignorante é aquele que ainda não tem muito conhecimento das leis divinas, né? Então, ele não sabia e errou por ignorância. Então, Jesus está dizendo que neste caso, esse segundo servo, ele tem menos responsabilidade na escolha das suas ações. Clareou um pouquinho? Beleza. Continua fazendo errado, é bem isso, né? Então, esse tem mais responsabilidade. Então, continuando, gente, a gente vai, então, dizer o seguinte: todos nós sabemos de uma série de coisas. Por exemplo, que Deus é o nosso Criador e que Ele dirige o universo por leis sábias que sempre existiram e que continuarão a existir para sempre. Leis imutáveis. Não é porque eu quero, não é porque eu não concordo que elas vão modificar. Muito pelo contrário. Os filhos, né, os servos, é que vão ter que se ajustar à lei. E é para isso que a gente reencarna, para a gente aprender a viver consoante essas leis. Então, sabia e não fez, ou seja, ele conhece, e quando ele faz as suas escolhas, ele assume a responsabilidade. Então, Jesus está dizendo lá que vão cobrar mais severamente dele. Quem é que cobra? Será que vem um fiscal? Será que vem um policial? Falar, você errou, né? Isso no mundo espiritual. Então agora você vai ter que pagar, é assim? A consciência, gente. Porque a gente sabe. E por mais que a gente queira tapar os ouvidos, fechar os olhos e não ouvir, chega um momento que a gente ouve. E aí é que tá, né? Porque aí a gente não consegue desligar disso. Porque a gente tem o conhecimento e, portanto, a nossa consciência cobra que a gente busque o quê? Reparar o mal que a gente fez. Esse que é o castigo, né? Porque, na verdade, a gente encontra muito, né, gente? Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Ele conhece as nossas possibilidades. Tanto é que Ele nos dá a oportunidade de reencarnar, para a gente, na vivência, a gente amadurecer e fazer escolhas mais devidas. E assim, aos pouquinhos, reparar também o mal que a gente já fez. Então, é por isso que Jesus diz que Ele seria severamente cobrado, porque é a consciência que vai cobrar aquela falta praticada com conhecimento de causa. Pois bem, agora, aquele outro que não sabia e errou por ignorância, ele cometeu erro sim. Ele vai ter as consequências dos seus atos? Claro que vai, porque eu sou livre para escolher, mas eu também, é fatal que eu recolha o resultado das minhas ações. Então,
Só que a consciência dele não vai cobrar de forma tão severa, porque ele não sabia. Sabe quando a gente erra, né? Quando a gente comete um deslize qualquer e fala assim: oh meu Deus, mas eu não sabia que eu não podia fazer isso. É ruim? É, mas é menos ruim do que quando a gente, sabendo, errou e quando a gente cai em si. Ai, que coisa, né? Errei de novo. Não é assim, gente? Já vivenciamos essas experiências por aí? Na nossa vida mesmo? Então tá joia. Vamos continuar. Então, o conhecimento que a gente vai angariando nas nossas múltiplas vivências aqui na Terra, ele vai nos amadurecendo. E aí, mais e mais, a gente vai buscar servir ou viver consoante as leis divinas. Procurar não cometer nenhum deslize que de alguma maneira fira essas leis. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor isso, a gente vai recorrer a uma parábola muito conhecida de todos, que a gente vai lembrar aqui com vocês muito rapidamente. Ou seja, havia um rico senhor que ia fazer uma viagem muito longa e ele chamou 3 servos seus e ele deu a eles o trabalho, né, a obrigação de cuidarem de parte das suas finanças. E como que ele fez isso? De acordo com a capacidade de cada um, que ele conhecia. Então, o primeiro servo, ele deu um saco de moedas, né, que a gente vai chamar aqui de 5 talentos. Porque, na verdade, talento não é essa moedinha, não. Era uma moeda bem grandona que pesava alguns quilos. E ele deu 5 talentos para o primeiro servo, 2 talentos para o segundo e 1 para o terceiro. E falou: olha, vocês vão cuidar do meu dinheiro e quando eu voltar, eu vou chamar vocês e vocês vão me prestar contas de como vocês administraram o meu dinheiro. E partiu. E ficou um tempão fora. E quando ele voltou, ele fez como ele havia citado. Chamou os seus funcionários e cada um compareceu diante dele com o produto do seu trabalho. Aquele que recebeu 5, ele tinha trabalhado com dinheiro e dobrado. Ele trazia agora 10 talentos. Aquele que recebeu 2, trabalhou, dobrou e trouxe 4 talentos. E aí, esses 2, o Senhor falou: servos bons e fiéis, né? Então, vou continuar confiando em vocês. O terceiro, ele tinha recebido apenas 1 talento. O que ele fez? Furou um buraco, enterrou. Agora, no dia de apresentar as contas, ele foi lá, desenterrou e trazia o talento para o seu senhor. Um único talento. E aí, o senhor perguntou para ele: mas por que você não trabalhou com o dinheiro, não administrou ele com sabedoria? E aí ele falou: senhor, eu sei que o senhor é muito bravo. E se porventura eu trabalhasse e não tivesse tido bons frutos, eu perdesse, o senhor ia me castigar. Então, eu enterrei, eu guardei. Tá aqui, ó, tô te devolvendo. E aí, a este, o Senhor falou: servo, ele falou uma frase que agora me fugiu à mente. Servo tipo medroso, tá errado, preguiçoso, negligente. Então, ele tomou aquele talento daquele servo e ele foi castigado. Essa é a parábola, certo? E aí, a gente pega e para assim, fala: mas o que tem a ver isso conosco? Lá naquela citação de Jesus, nós já concordamos, o Senhor é Deus, ok. Se o Senhor confia na gente, é porque Ele sabe, Ele conhece das nossas capacidades. Quando Ele deu 5, 2 e 1, é porque Ele já sabia que um era mais capaz do que os outros. Porém, aquele que recebeu 5, ele trabalhou, ele fez por onde, né? Ele
ter o privilégio de ter a confiança do seu Senhor, porque ele trabalhou, multiplicou e estava ali prestando conta. O que recebeu 2 do mesmo jeito. Mas o terceiro, por que ele não trabalhou? Porque ele teve o quê? Medo e negligência, né? Tipo assim, não preocupou-se muito, né, com o resultado daquela confiança que o Senhor tinha tido para com ele. Negligente e medroso. Beleza, o que tem a ver conosco? Será que nós recebemos alguns talentos quando a gente reencarnou? O primeiro deles, a vida, né? Outro muito importante, o tempo. Quantos anos, né? A gente tem tido o privilégio de estarmos aqui reencarnados neste momento tão importante do nosso planeta. Tem mais? Muitos. Inteligência, saúde, os recursos, né, que nos possibilitam a vida, o ar que a gente respira, o sol que nos ilumina, tudo isso são recursos, talentos. O que nós estamos fazendo deles? Estamos sendo servos fiéis ou sendo servos medrosos e negligentes? Isso é uma avaliação pessoal, né? Mas que urge que cada um de nós façamos, né, gente? Eu vou falar por mim. Eu sei que eu estou mais perto de voltar para o mundo espiritual do que quando eu aqui cheguei. Isso é fato, né? Então, a nossa verdadeira vida não é aqui. Então, a gente tem que pensar, né? O que estou fazendo dos recursos que Deus me proporcionou, né? Porque daqui a pouco seremos nós que estaremos prestando conta destes recursos. Para quem? Para Deus? Para nossa consciência. É ela, né, que é a nossa fiscal, né, vamos falar assim, né, e que mostra o tempo inteiro. Puxa vida, mas você está fazendo isso de novo, né? Então, brincadeira, gente, mas brincadeira séria, né? Vamos pensar nisso. Um outro exemplo aqui que a gente vai citar com vocês é Pedro. Pedro foi um dos apóstolos que esteve mais próximo de Jesus. Pedro era perfeito? Não, todo mundo, ao ler as passagens de Jesus, todo mundo percebe um monte de coisinhas, né, no seu comportamento que demonstrava ainda que ele tinha dúvidas, que ele tinha medo, que ele tinha uma série de sentimentos muito parecidos com o nosso. Muito bem, mas ele estava preparado para aquela tarefa? Sim, ele tinha já uma bagagem de conhecimentos que ele trazia com ele, muito embora ele não fosse ainda perfeito, como nós já dissemos. Mas, no entanto, Jesus viu nele potencial, tanto que investiu nele, né? Bom, no momento da prisão, o que o Pedro fez? Mesmo advertido, ele negou Jesus 3 vezes, não foi? Mas, no entanto, depois, caindo em si, a consciência mostrando que ele tinha recebido muito, viveu muito ao lado de Jesus. Quantas lições ele teve o privilégio de ouvir do próprio Mestre. Exemplos de perdão, de amor, né, aos semelhantes. Quer dizer, ele recebeu muito. Então, ele refletiu, mudou de tal maneira, né, gente, que ele volta para Jerusalém e funda ali uma comunidade cristã e sustentou ela até o final dos seus dias. Percebem? Quando ele caiu em si, ele pegou os talentos que ele tinha recebido e multiplicou eles, através de uma ação positiva no bem. Então, uma reflexão rápida para a gente. O que Jesus espera de nós, que já conhecemos o Evangelho, que sabemos da reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre o amor ao próximo? Nós já brincamos aqui que nós não estamos aqui a passeio. Todo mundo concorda com isso? Beleza.
Então tem um propósito, concordam comigo? O que será que o Senhor espera de nós, que já estamos numa casa religiosa há muito tempo, estudando o seu evangelho? Há quanto tempo a gente tem ensinamentos como a reencarnação? Cada um de nós aqui traz consigo o consolo de saber que essa não é a primeira vida da gente e nem a última. Aqueles entes queridos que a gente viu partir, eles não deixaram de existir, eles continuam vivendo. A gente sabe disso. Isso é importante? Muito. O que será que Jesus, o que será que Deus, o que será que o Senhor espera que a gente faça com tudo isso que a gente já teve o privilégio de aprender? É um talento, não é? Estamos trabalhando com ele, multiplicando, ou a gente está enterrando? Por medo. Não estou preparado. Vou deixar para quando eu aposentar. Enfim, a gente dá desculpa, não dá? Eu dou, né? É visita que chega, é chuva, a gente sempre dá um jeitinho, né, de esquivar e para multiplicar o nosso talento. Tá tudo bem, gente, é a nossa condição humana, não estou criticando, eu estou só brincando com a minha condição, né? Mas para a gente pensar e pensar bem sério, porque a partir do momento que nós entendemos um pouquinho do Evangelho de Jesus, ou seja, a gente já conhece leis espirituais, a gente não pode mais alegar ignorância. Alguém de nós aqui pode alegar que fez alguma coisa de errado porque não sabia das consequências, porque não sabia que ia prejudicar o semelhante? Alguém de nós pode? Não dá mais. Então, pessoal, aí é que tá, né? O talento é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Por quê? É Kardec que comenta lá no capítulo 18 do Evangelho: aquele que não aproveita essas máximas para melhorar-se é mais culpado, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Né? Para a gente refletir e trazer para a nossa vivência diária. Então, gente, não se trata aqui, quando Jesus, né, falou com os seus que ouvia, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Ele não estava ameaçando, ele estava orientando, porque ele é um mestre e ele sabe que tudo tem consequências. Beleza. Então, quando nós, eu vou falar da gente, né? Porque eu sei que existem inúmeras outras denominações religiosas que pregam o bem, que pregam a bondade, enfim. Mas eu vou falar do que a gente vivencia aqui. Quando a gente vem aqui, ouve palestras, toma passe, assiste uma aula, participa de um trabalho assistencial, seja ele qual for, a gente está ali aprendendo com Jesus. E aqui na Casa Espírita, a gente ainda tem um plus, né? Que é o ensino dos Espíritos, que através de Kardec foi codificado nestes livros. E aí, gente, a gente tem um manual de tudo que a gente quiser saber dessa vida e do mundo espiritual. Então, não dá pra gente alegar ignorância. Eu vou passar o carro na frente dos bois e contar rapidamente para vocês uma história de Kardec. Kardec tinha ouvido que Lutero, Martinho Lutero, aquele reformador da igreja lá no século XVI, acho que era 16 mesmo, 1500, né, 16, ele soube que Lutero teve um sonho em que ele foi levado a uma região de luz no mundo espiritual e ele ficou encantado. Quando ele acordou, ele descreveu e chamou de paraíso, certo? E o Kardec achou lindíssimo esse relato.
E aí, certa noite, ele não tinha ainda escrito o livro dos Espíritos, ele estava organizando. Ele, pensando nessa vivência de Lutero, se preparou e foi dormir. E ele foi rapidamente arrebatado do corpo num desdobramento e levado no mundo espiritual, mas não numa região feliz, numa região de muito sofrimento. E aí, ele então, ouvindo gemidos, choro, ele começa a perguntar aos benfeitores: são os crucificadores de Jesus? Eles respondem: não. Aqueles que crucificaram Jesus, eles desconheciam a essência e o mal que praticavam. Logo depois, foi Jesus mesmo que ajudou eles a reencarnar de novo e reparar o mal que eles fizeram. Então Kardec pergunta: então são aqueles imperadores romanos, aqueles conquistadores aguerridos? Os benfeitores respondem: Tibério, Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Também eles já reencarnaram muitas vezes, repararam o mal que fez, hoje vivem em altas esferas do mundo espiritual. Kardec, escutando aquele choro, gente reclamando, chorando. Então já sei, são aqueles que puseram fogo nos cristãos no circo, que crucificaram, que os algozes do Evangelho. Aqueles homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam, não tinham ainda nem instrução, nem entendimento. Foram auxiliados, reencarnaram e já se redimiram. Então Kardec fica assim, mas então quem é tanto de gente que tanto chora? É Aníbal? É Átila? É Alarico? É Gengis Khan? E foi falando o nome de vários facínoras. E aí os benfeitores disseram para ele: esses guerreiros que você recorda, eles nada sabiam das realidades do espírito, e por isso mesmo recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. Então me diga, quem são esses sofredores cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E eles dizem: temos de juntos de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos, infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, que se entregaram ao mal por livre escolha. Para eles, um novo berço na terra é muito mais difícil. Gente, é lindíssima a história, mas é um pouquinho comprida e o tempo urge. E aí eles respondem: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura. Desculpa, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 642. Kardec, no outro dia, anota a pergunta e leva, e os Espíritos respondem. A pergunta que ele fez: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, para que Deus me veja com bons olhos, que eu chegue no mundo espiritual em paz, com Deus, basta que eu não faça o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Gente, está no livro Contos e Apólogos do Humberto de Campos, maravilhosa, que mostra sem sombra de dúvidas a nossa responsabilidade diante do conhecimento, do que nós já aprendemos. Aí a pergunta que não quer calar: então não é melhor saber menos? Pois se assim, teremos menos responsabilidade perante as leis divinas? Guardar o Evangelho, guardar o Livro dos Espíritos, parar de vir na casa espírita, porque aí eu não sei, eu posso continuar errando. Ó meu dedinho aqui,
Você já sabe. Eu lamento informar. Você já sabe. Nós somos espíritos que estamos vindo de inúmeras jornadas. Nós temos bagagem adquirida. A casa espírita está só nos recordando. Nós já sabemos. Então, né, é preciso a gente parar e tomar tenência, né, como a gente diz, porque a gente recebe muito. E quando a gente retornar ao mundo espiritual, a nossa consciência vai nos chamar às falas, né? Então, rapidamente, a doutrina espírita, ela acrescenta 3 pontos. Quanto mais conhecimento, mais dever moral. Aqui tem uma coisa, especialmente para nós, frequentadores da casa espírita. Nós que lidamos aqui como médiuns ou como trabalhadores, que vemos as lições dos espíritos, às vezes vem até através de nós, a nossa responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque não tem sombra de dúvida. A gente tem certeza da continuidade da vida. Então, não dá para alegar a ignorância, em momento algum. O Espiritismo amplia o número dos chamados, mas também dos escolhidos. Sabe por quê, gente? Porque oferece entendimento que liberta e que impulsiona. Aqui ninguém vai dizer para você, ó, você não pode fazer isso que é pecado. Ninguém vai te falar isso. Mas nós vamos dizer assim, ó, você é livre para escolher, mas o resultado dessa escolha é seu. E é por isso que a gente muda. Porque aí não dá mais para sentar na cadeirinha da vítima, né? Porque, foi o fulano. Não, não foi, foi você. Você escolheu, né? Então, e na medida que a gente muda, a gente também muito recebe, pessoal. Muito recebe. Porque aí a gente cumpre a tarefa que a gente veio desempenhar, que é fazer brilhar a nossa luz através do desenvolvimento intelectual e moral. E aí, alguns exemplos práticos e cotidianos. Nós já sabemos que o perdão é o melhor caminho em qualquer circunstância, não sabemos? Mas ainda, às vezes, escolhemos guardar ressentimento. Ficamos doentes, perdemos a alegria de viver. O culpado é o outro? Eu não sabia? Não, eu sei, mas eu sou teimoso, eu sou rebelde. E aí, a gente vai, claro, né, colher o resultado disso. Quando sabemos da necessidade da caridade, mas deixamos para depois. Jesus viveu o tempo inteiro, fazendo todo o bem que ele podia. Com qual recurso? Com os conhecimentos dele, com a moral dele, independente de recursos amoedados. Significa o quê? Que todos podemos. Mas, deixa para depois, né? Tudo bem. Quando sabemos que nossas palavras têm força espiritual. Pessoal, vocês já devem ter cansado de escutar, né, aqui na casa espírita. Todo pensamento que a gente emite é energia, que se expande, ok? E a nossa voz, a nossa fala, também é? Não, eu posso falar, eu posso xingar, eu posso falar mal, não tem nada não, ó. É igual bolinha de sabão. Sim ou não? Não. É energia igualzinha, só que audível. E que tem as consequências pertinentes. A gente cuida disso? No cuidado com os mais vulneráveis. Jesus sempre se acercou dessas pessoas mais necessitadas, né? Idosos, enfermos, pobres, excluídos. Nós que compreendemos as leis divinas, somos chamados a sermos também instrumentos de socorro. Gente, isso é exemplo prático de vivência dos ensinamentos de Jesus. Alcance de todos nós. Então, a gente gostaria aqui de dizer para vocês que nós temos recebido muito. Nós temos recebido um evangelho, a doutrina espírita. Estamos reencarnados. Temos o privilégio de conviver com pessoas que nos auxiliam, que nos fortalecem, mas também que nos desafiam e nos ensinam.
nós temos chances diárias de servir. Temos muitos talentos guardados conosco? Inúmeros. Então, a pergunta é: o que estamos fazendo com todos esses talentos? Porque aos que houverem aproveitado, também muito será dado. E que o Senhor nos ampare, nos fortaleça e estimule sempre, para que a gente cada dia mais se empenhe, né, de ser